Pessoal, vou falar para vocês aqui, dando continuidade aqui o desenho de perfil topográfico, né? O que eu tenho para falar? Olha, eu vou introduzir aqui nesse perfil topográfico uma rampa, tá? Que é uma linha de declividade constante. E eu posso trabalhar com o conceito de grade, tá? O grade como sendo seu projeto, tá? E esse grade pode ser um grade reto ou um grade curvo, como a gente vê em estradas, por exemplo. Mas aqui eu vou trabalhar com rampa, tá? Um grade reto. E aí tem um conceito também de cota vermelha, tá? Essa cota vermelha é a distância na vertical, obviamente, de um ponto do grade ou da rampa e o seu correspondente no terreno, tá? O terreno natural. Então essa cota vermelha ela pode ser também pensada como altura de corte ou altura de aterro. A altura de corte é negativo, né? Que você vai ter que tirar a terra. Quando acontece isso? Se o seu grade estiver abaixo do terreno, significa que você vai ter que cortar a terra até chegar ao terreno, até chegar ao grade. E se o grade estiver acima do terreno, você vai ter que colocar a terra, tá? Você vai ter que aterrar. Ponto de passagem é o ponto onde o grade encontra com o terreno, ou seja, não tem altura de corte nem altura de aterro, tá? Essa cota vermelha aqui é igual a zero. E a declividade é a relação, a declividade do grade, né, ou da rampa, é a relação entre a diferença de nível e a distância horizontal, tá? Como a declividade aqui normalmente é dada em porcentagem, eu multiplico por 100, certo? E a declividade é dado o seguinte, quantos metros você vai ter que subir ou descer em 100 metros de distância horizontal, tá? Então, por exemplo, se eu tiver 2%, em 100 metros de distância horizontal, eu subo 2 metros, tá? Então é isso. Modificando aqui o gráfico do desenho do perfil anterior, postado em outro vídeo, vou apagar essas linhas, olha só. Eu não preciso mais dessas linhas. Foi só para mostrar, ou seja, eu tenho aqui, olha, a altura, a cota de cada ponto do meu perfil topográfico, tá? Então essas cotas do terreno. Lembrando que esse gráfico foi feito com um exagero vertical de 10 vezes, ou seja, se eu for plotar na escala de 1 para 500, aqui vai estar na escala de 1 para 50. Se eu plotar na escala de 1 para 1000, aqui vai ser 1 para 1000 e aqui 1 para 100, ou seja, um exagero vertical 10 vezes. Como que eu calculei? Pego o denominador da escala, ou o m, tá? Da escala horizontal, por exemplo, 1000, dividido pelo m da escala vertical, 100, desculpa. Então, 1000 dividido por 100, 10 vezes. Se aqui for 500 e aqui for 50, 500 por 50, 10, tá? Então, exagero vertical 10 vezes. A gente tem que ficar esperto com isso, tá? Principalmente se você for, quando a gente for calcular a área, né? Lembrando que aqui a gente introduziu um exagero vertical para melhor visualização do terreno. Se você achar, por exemplo, que ele ficou muito exagerado, você pode diminuir isso daqui, por exemplo, 5 vezes, tá? Então, por exemplo, seria, se aqui fosse 500, qual o valor que teria que ser aqui para que o resultado fosse 5? Por exemplo, aqui eu colocaria 1 para 500 e aqui 1 para 100. 500 dividido por 100, 5. Então, o exagero vertical seria 5. Isso, o que acontece? Quando eu diminuo o exagero vertical, essa distância aqui, olha só, na vertical, essas distâncias, elas diminuem, fica menos exagerado, tá? Mas vou dar continuidade aqui com o que eu havia iniciado, que eu coloquei um exagero vertical 10 vezes. Então, para traçar uma rampa, vou até colocar aqui uma rampa verdinho aqui. Vamos supor que eu queira, como eu tirei as linhas, vou colocar aqui, ó, como é 1 metro aqui, e esse 1 metro está exagerado 10 vezes, eu vou ter que multiplicar por 10, né? Então tá aqui, ó. Eu vou querer sair com a minha linha, olha só, da cota, o meu grade, ou minha rampa, ou o meu projeto,
da cota 48, tá? E eu quero chegar na estaca 7 sem ter altura de corte ou altura de aterro. Repara daqui, olha só, você consegue ver que vai ter aparentemente mais aterro do que corte, né? Aparentemente. Mas vamos supor que eu queira modificar isso aqui. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu quero partir daqui dessa cota, que eu vou descobrir depois qual é, e quero chegar até aqui, ó. Tá? Então, essa é a minha rampa. Certo, pessoal? Então, vem aqui, olha só. Para saber qual que é essa cota, eu venho aqui, ó, e vou medir essa distância. 16, olha só. 16,586. Tá? Significa o quê? Que vai ser 47 mais 586. Tá? Então dá o quê? Vou pegar aqui, ó. 47 mais 16,586. O que acontece? Lembrando que essa distância, olha só, 16,586, ela está multiplicada por 10. Então, vai ser o que? Esse valor dividido por 10. Então, vai ser o que? 47 mais este valor. Então, tem 48,659. 48,659. 48,659. Então, essa cota vai ser o que? 48,659. Não é isso? Isso. Então, essa é a cota. E essa cota daqui, ó. Eu vou ver aqui, ó. Vou medir essa distância. Por que que eu estou dividindo por 10? Porque eu fui multiplicando. Então, 15 dá 1,5. Certo? Olha, de novo. 15 metros. Tá? Então, vai ser o que? De novo. 15. Então, deu aqui, ó. 15 metros. Vai ser igual 15 dividido por 10. Estou fazendo bem passo a passo mesmo. Aí, repare que eu estou começando aqui do 47. Então, vai ser o quê? 47 mais 1,5. Então, 48,5, tá? Vou copiar isso aqui. Vou colocar aqui, ó. 48,5, tá? Então, repare, vou até diminuir aqui. Vou colocar 2 para aumentar aqui. 2. Vou colocar aqui, ó. Como pronto. O que acontece? Olha só. Qual que é essa distância horizontal? Distância horizontal aqui, olha só. 120 metros. Ó, tá vendo? 120 metros. Então, tem distância horizontal. Lembrando que o estaqueamento foi feito de 20 metros. Então, a distância horizontal aqui, ó, total, tá? Da estaca 1 para a estaca 7, igual a 120 metros. Certo? Então, tá aqui, ó, vou dar até um trim aqui, ó. Esse é o meu perfil topográfico. Esse aqui é as cotas do terreno.
Aí você fala assim, pô, e agora? Agora é o seguinte, eu quero calcular a declividade do grade. A declividade do grade, olha só, a declividade desta rampa, ou do grade, declividade aqui em porcentagem, vai ser a relação da diferença de nível e a distância horizontal. Então vai ser o que? Cota final menos cota inicial dividido por 120. Por quê? Distância horizontal, 120 metros. Então, olha só, a declividade dessa rampa, o que está faltando aqui, ó? Vezes 100, declividade em porcentagem. Então, dá 0,130 menos 0,132. Então, eu vou copiar aqui, ó. Colocaria aqui, ó, menos 0,132%, tá? Essa é a declividade da rampa. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essas linhas, tá? Para ficar menos carregado o desenho. E vou deixar aqui o que? Vou representar só as cotas vermelhas. Lembrando que a cota vermelha é igual à altura de corte ou aterro. Cota vermelha é a distância do ponto do grade até o terreno. Então, vou colocar aqui, ó. Vou traçar uma linha na vertical. Vou colocar aqui, ó, cota vermelha. Vou colocar vermelhinho aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Essa distância aqui é a primeira, tá? Esta. Em cada estaca, eu coloco uma linha, tá? Pronto. Agora eu vou dar um trim. E aqui. Opa, vou essa aqui primeiro. Esta, e esta. Agora, do terreno, esta, opa, desculpa, esta, pronto. Então, o que representa o que está falando essas linhas? Essas linhas mostram as alturas de corte e aterro, ou seja, são as cotas vermelhas. Aqui, olha só, veja bem, aqui é o meu grade, é o meu projeto, tá? Se eu for colocar uma tubulação aqui, é onde a minha tubulação ficará apoiada no campo, tá? Se eu for traçar uma rampa, né, se eu for fazer uma via, eu vou ter que tirar a terra aqui, ó. A minha estrada ficará aqui, ó, apoiada nesse grade, nesse projeto, tá? Com essa rampa de declividade constante, é um grade reto. Lembrando que pode ter grade curvo. Então eu tenho essa distância aqui que é uma cota vermelha. Repara, o grade está abaixo do meu terreno. Então eu vou ter que cortar. Essa cota vermelha aqui seria negativo, porque você vai ter que tirar a terra. Cota vermelha é negativa, você vai tirar. Então altura de corte. Repara, este ponto aqui é a linha onde o que? O terreno, a linha do terreno encontra com o grade. Aqui seria um ponto de passagem. Aqui teria outro ponto de passagem. Aqui teria outro ponto de passagem. E aqui outro ponto de passagem. A linha onde o terreno encontra com o grade, né, o ponto, né, de interseção aqui do terreno com a linha do grade, que é o projeto, você tem um ponto de passagem. Então tem essa região aqui de corte, essa região aqui de aterro. Olha só, a cota vermelha aqui é positiva, porque você vai ter que aterrar, você vai ter que colocar terra aqui para chegar nesse nível. Depois ela passa para uma região de corte, depois vem para uma região de aterro.
e depois para uma região de corte, certo? Bom, e agora, como que eu calculo essas alturas? Olha só, basta medir essa distância. Lembrando que essa distância ela está multiplicada por 10. Então, olha só, vou colocar aqui, ó, estacas, tá? Estacas, vou colocar estaca 1, 2, 3, vou copiar aqui, ó. Estaca 1, olha só, deu, qual que foi essa distância? Vou colocar cota vermelha e depois a gente, lembrando, olha só, eu acho mais fácil, tá? Vou colocar aqui, ó, alturas, vou colocar aqui, ó, alturas, corte é negativo e aterro positivo, tá certo? Então aqui, por exemplo, olha só, aqui eu tenho corte, dist, vou colocar aqui, ó, 13,414. Então dá o que? 1,300 dá o que, ó? 13,414 dividido por 10. Por que que tá dividindo por 10? Por conta do exagero vertical. Na estaca 2, também, olha só, eu tenho que um corte 12,189 dividido por 10. Na estaca 3, eu tenho um aterro. Tenho que aterro 7,877 dividido por 10. Aqui também eu tenho que um aterro. Vai ser igual ao que? 4,023 dividido por 10. Na estaca 4 mais 15, eu tenho que? Eu tenho um corte 2,905. 2,905 dividido por 10. Na estaca 5, eu tenho um corte 2,051 dividido por 10. São os valores reais mesmo, tá? Aqui eu tenho um aterro na estaca 6, 13,794. 13,794 dividido por 10. E por fim, 13,550. Olha só, aqui é um aterro e aqui é corte. 13,550 dividido por 10. Então tem as minhas alturas de corte e altura de aterro, que são o que? As cotas vermelhas. Cota vermelha negativa, corte. Cota vermelha positiva, aterro, tá? Ou a altura de corte, a altura de aterro. Então, na verdade, essa altura que eu falo de corte e aterro é a cota vermelha. Se for negativo é corte, se for positivo é aterro, tá? Então, para conferir, mais uma vez, vou colocar aqui, ó. Na estaca 1, eu tenho corte, estaca 2, corte, estaca 3, aterro, estaca 4, aterro, estaca 4 mais 15, que é essa estaca que está a 15 metros da estaca 4, é uma estaca intermediária. Tem um corte na estaca 5, corte na estaca 6, eu tenho um aterro, e na estaca 7, 7 eu tenho um corte, tá? Por quê?
a estaca ou o terreno está acima do grade, tá? Você pode fazer o seguinte, ó. Você pode colocar a altura, tá? A altura, vou colocar de corte a aterro, vai ser igual ao que? Cota do grade menos a cota do terreno. Se der, ó, cota do grade, cota vai ser o que, ó? Vou colocar aqui, ó. Essa cota vermelha vai ser igual a que? Cota do grade menos a cota do terreno. Se der negativo, olha só, CV negativo, eu vou ter que fazer o que? Cortar. Corte. CV positivo, eu tenho que o aterro, certo? Então tem as minhas alturas de corte e altura de aterro. Eu vou colocar aqui, ó. Vou copiar. Eu tenho aqui ponto de passagem, ponto de passagem, ponto de passagem e ponto de passagem. Vou colocar aqui, ó, PP, PP, ponto de passagem. Nesse ponto de passagem, repare, eu não tenho corte nem aterro, tá? Ou eles são nulos, PP. Então, ponto de passagem, ponto de passagem, ponto de passagem, ponto de passagem. Eu tenho minha rampa com a declividade menos 0,132, ou seja, em 100 metros de distância horizontal, eu desço 0,132 metros. Eu tenho essa minha rampa, é um grade reto, tá? A cota vermelha é a altura, tá? A distância entre um ponto no grade e o ponto no terreno. Então essa distância aqui na vertical aqui é chamada de cota vermelha. Essa cota vermelha pode ser positiva se for aterro e negativa se for corte, tá? Ponto de passagem é onde existe aqui o contato do grade com o terreno natural, tá? Então ponto de passagem. Nesse ponto não tem nem corte nem aterro, tá? Então eu acredito que tenha varrido aí grande parte desses conceitos. Espero que tenham entendido. É isso aí. Um abraço. Até mais.